Boa noite a todos, né? Estamos aqui para novamente continuar o nosso estudo, né? Então nós vamos continuar o nosso estudo. Antes de mais nada, fazer a nossa prece, né? Para que a espiritualidade, a egrégoras, todos estejam aqui para nos ajudar e nos auxiliar com intuições e ter um bom estudo, né? Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, bom Espírito presente aqui nos auxiliando nesse momento de estudo. Agradecido, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado, oportunidade, Senhor, de poder passar, mesmo na nossa pequenez, esse pequeno estudo, para que possa ajudar nossos irmãos que necessitam muito desse estudo, assim como eu também. Então, sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, vamos lá. Então, nós vamos continuar com o nosso estudo aqui sobre, falando, né, sobre a doutrina espírita, né? Então, vamos lá. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, por muitos, há quem creia ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhe demonstraremos que a maior parte das objeções opostas a doutrinas promanas de incompleta observação dos fatos e de juízos levianos e precipitadamente formados. Ou seja, tem pessoas, né, que realmente querem ser contrário, né, à doutrina espírita. Muitas vezes são pessoas de má fé, pessoas que não querem crer, né? São pessoas que realmente querem desacreditar essa doutrina, né? Então, essa doutrina não veio para convencer ninguém. Segue ela quem quer seguir. Quem não quer, pode seguir outro. Se você é católico, crê na crença católica, continua crendo na crença católica. Se você é evangélico, continua sendo evangélico. A doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada, a mudar nada. E sim, você se mudar. Então, temos ainda as pessoas que realmente não querem crer, né? Então, vamos lá. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, designaram-nos vulgarmente pelo nome de mesa girante ou danças da mesa. Estes fenômenos, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu neste país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeados de circunstâncias estranhas, tais como os ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase se encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade da experiência não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Ou seja, essa dança das mesas, dança das cadeiras, já existia há muito tempo. Isso existia desde lá de trás. Só que chegou o momento que a espiritualidade teve que nos chamar a atenção para que nós possamos perceber que existia algo além da vida terrena. Porque a parte da espiritualidade estava esquecida pelos homens. Muito esquecida. Então foi um jeito que a espiritualidade nos resolveu chamar a atenção. E escolheu o quê? A mesa e a cadeira. Por que escolheu a mesa e a cadeira? Olha, todo mundo se reúne numa mesa, sentado na cadeira, para conversar, para se alimentar, né? Para tocar uma boa conversa. Então, ele sabia que ali era local de reunião entre as pessoas. Então foi o que eles fizeram. Resolveram inteligentemente chamar a atenção diretamente com as mesas e as cadeiras. Ok? Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física,
estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência como uma nova luz. Nada de impossível aparia, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessas teorias, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. Ou seja, esses fenômenos aconteciam quando se reuniam bastante gente, aquela multidão de pessoas, porque a espiritualidade necessitava, né, de uma coisa que chamava-se ectoplasma, para se produzir exames, efeitos físicos, né? Porque naquele momento necessitava de produzir efeito físico. Por isso que eles, né, tinha que fazer isso perante muitas pessoas, porque aquelas pessoas forneciam os fluidos magnéticos, forneciam ectoplasma, né, forneciam o magnetismo. Então não foi à toa que também foi feito senão. Então eles escolheram tanto a cadeira e a mesa, como também escolheram a multidão. Ou seja, um certo número de pessoas para produzir esses efeitos físicos. Então vamos lá. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos postelir em ponto menor um reflexo no movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos em dadas condições uma corrente análoga a que impele os mundos. Ou seja, daquela movimentação, daquele jeito que ficava a cadeira mesmo, não tinha nada diferente, porque era a mesma movimentação que os planetas, que os astros faziam. Então aconteceu o quê? Eles fizeram isso, mas teve um momento que parou de ser elipsoide, né? Passou a ser o quê? Simultâneo, sem organização, né? Ali começou a se observar que tinha algo de diferente nessas cadeiras, né? Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda aqui, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. O ruído insólito das pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira, ou de qualquer outra causa acidental, podia muito bem ser produzido pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos, então, ou seja, a gente não vê a eletricidade cometendo certas coisas, então a gente também não podia ver, não tínhamos condições de ver o que estava movimentando aquelas mesas e aquelas cadeiras. A gente sabia, né, ele já desconfiava que tinha uma força invisível, né? Tanto é que eles ficaram em observação ainda. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físico e fisiológico. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal que serviu da base às primeiras experiências. Não foi a lei as indiferenças dos sábios. Que influências não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves. Ou seja, isso, quando aconteceu lá atrás, já era para ser estudado. Mas como o ser humano é uma pessoa leviana e difícil, levou aquilo como se fosse uma brincadeira, como se fosse mentira,
como se fosse alguém manipulando aquelas cadeiras de alguma forma, não acreditavam. Então, levou aquilo para o lado da zombaria, da brincadeira, né? Sem atenderes a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesmas prevaleceu sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel. Se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão porios que não é como ter por impossível que certo espírito de escola haja considerado deprimente ocupar-se com o que se convencionou chamar a dança da mesa. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica, qual com efeito o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com as danças da rãs. Ou seja, eles poderiam usar as rãs para fazer a dança da rãs, né? Mas não escolheram a mesa, a cadeira, porque é ali que se sentavam as pessoas para conversar, para dialogar, para almoçar, tomar um café. Então, eles foram tudo premeditado. Só que quem veio primeiro fazer isso não foram espíritos da escola, ou seja, espíritos superiores. Foram espíritos preparados para aquela atitude, espíritos ainda inferiores, né? Mas que eram necessários eles fazerem aquilo para chamar a atenção da humanidade. Alguns, entretanto, muito modestos, para convires em que bem poderia dar-se, não lhe ter ainda a natureza disto a última palavra. Quisera ver para a tranquilidade de suas consciências, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhe correspondeu à expectativa e do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles. E segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, aos que decretaram as mesas, pois que há mesas, continua a girar, e podemos dizer como com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão que lhe acham uma explicação racional, né? Ou seja, eles, né, tiveram a expectativa daquela mesa se mover a hora que eles quisessem. Não era bem assim. Aquelas entidades invisíveis que faziam a hora que queriam. Não era a vontade do ser humano. E sim, quando eles queriam chamar a atenção, eles faziam isso. E também é uma outra coisa. Para se movimentar aquelas mesas, aquelas cadeiras, tinha que ter perto algum médium de efeito físico, ou seja, algum médium que iria doar esse ectoplasma para ser feito o efeito físico, né? Contra a realidade do fenômeno, por DCI a induzir alguma coisa da circunstância de ele não produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador, o fenômeno de eletricidade, de química, não estão subordinados a certas condições. Será lícito negá-los, porque não se produz fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente que os fenômenos do movimento do objeto, pelo fluido humano, se ache sujeito a determinadas condições e deixe se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-los à lei dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecer essa lei, precisa que se estude as circunstâncias que os fatos se produzem, e este estudo não pode deixar de ser fruto de observação, perseverante, atenta e às vezes muito longa, né? Então eles ainda não tinham conhecimento, né, que para ser feito essas cadeiras, essas mesas girarem, tinha que ter, né, uma condição orgânica do ser humano para que pudesse produzir o efeito físico, né? Então aconteceu o quê? Eles ainda observavam, ainda não conseguiam fazer essa movimentação,
a bel querer, quando eles quisessem, quando fosse possível. Não, eles não conseguiam. Então, eles foram ainda continuando observando essas condições. Objeta, porém, algumas pessoas há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhe-emos, em primeiro lugar, se estão bem certos de que há de fraude e se não tomaram por fraudes efeitos que não podia explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de físico a fazer experiência. Admitindo-se menos que tal coisa tenha podido verificar-se, algumas vezes constituiria isso razão para negar-se o fato. Dever-se-ia negar a física, porque há predigitadores que se exornam com o título de físico, cumpre aos demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo então mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro, o mundo, por entre os mais austeros, veneráveis, esclarecidos, personalidade, qualquer coisa há com certeza tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Ou seja, existia tanta facilidade naquele tempo de se fazer, né, fraudes, né, que eles ficaram meio assim com o pé na frente e outro atrás. Porque, como ele aqui diz, existia um físico, uma pessoa que conhecia a física, que fazia esse tipo de fraude. Então, eles não acreditavam tanto, né? Mas continuaram observando, continuaram estudando, porque ali tinha uma pessoa séria que queria realmente descobrir o que estava acontecendo, que era o Allan Kardec. O Allan Kardec, ele era uma pessoa séria, um estudioso, que queria descobrir o que movimentava aquilo, que ele viu que aquilo não era a cadeira que estava fazendo aquilo, que tinha uma força por trás daquilo. E ele, né, então ele foi observando, pensando como ele ia começar a fazer aquele estudo, como iriam atrair para si, né, porque naquele tempo existia muitas fraudes e muitas faces, né? Então nós fizemos mais uma leitura, mais um estudo por hoje, né? Então amanhã eu farei mais um novo estudo, a continuidade da introdução, né? E agradecer agora a oportunidade de estar aqui, né? Então vamos fazer nossa oração de encerramento. Deus nosso Pai, ó amado Mestre, bom Espírito presente aqui que me auxiliou nesse momento de estudo, essa egrégora maravilhosa de espíritos presentes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar sendo um instrumento usado por você. Muito obrigado mesmo, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, que pessoas possam se interessar, não só por espiritismo, mas na verdade pela sua reforma. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja e assim é. Então, gente, eu agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui e dizer que amanhã eu vou fazer um vídeo, né? Porque eu tinha feito esse vídeo mais cedo, mas ele deu 38 minutos. E 38 minutos eu não consegui passar pelo Instagram. Então eu tive que vir aqui fazer um rapidinho para poder passar, para a gente ter todo dia um vídeo, né? E amanhã cedo, na hora do meu estudo que eu acordo, eu farei mais um estudo e à tardezinha eu solto o quarto estudo, ok? Obrigadão, boa noite para todos, que nós possamos dormir bem, ter bons pensamentos, levar nosso pensamento a Deus e pedir, se a gente tiver que sair à noite para fazer algum tipo de trabalho, que seja numa colônia, que seja no hospital, que seja ajudando os nossos amigos espirituais. Obrigado por tudo, ok, irmão?